Não tem criatividade no mundo que dê conta de encontrar formas para começar algum vídeo para falar sobre o Santos Futebol Clube. Ô, Dionão, você tem alguma ideia de começo de vídeo para falar sobre o Santos? Porque o Santos é só desgraça. O Santos é só derrota. O Santos é só coisas ruins que representa para nossa vida. Então assim, eu já gastei todos os meus inícios de vídeo ruins para falar sobre alguma desgraça que o Santos fez na nossa vida. Você que é um cara criativo, você tem algum início? Fala tal coisa, tal. Mano, você pode atribuir a sua ansiedade ao Santos Futebol. A minha ansiedade, o meu nervosismo, a minha chateação, tudo de ruim na minha vida eu posso atribuir ao Santos. Pode. Posso atribuir ao Santos. Realização aparente. Não existe nenhuma realização boa. Entendi. Então, vamos lá. Sem início, sem começo, mais um vexame do Santos, mais uma derrota, mais uma desgraça que o Santos aprontou com o seu torcedor. Foi até o Sul, foi derrotado pelo Grêmio por 3-2 e a gente vai falar um pouco sobre a partida do Santos, o jogo que o Santos fez contra o Grêmio, mas antes de mais nada, claro, peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, dê aquela força para que a gente continue encontrando forças para falar sobre o Santos. O Santos foi enfrentar o Grêmio no Sul, cheio de desfalques, sem Neymar, sem Roleiser, sem João Schmidt, que, pasmem, tá fazendo falta para esse time do Santos, quem diria, sem Tassiano, sem o Barreal. Enfim, o Santos foi até o Sul para enfrentar o Grêmio cheio de desfalques, sem as suas principais peças. E o Cuca tentou armar esse time do Santos, tentou fazer um bem bolado com esse time e mandou a campo o Brazão, o Igor Vinícius, o Escobar, o Lucas Veríssimo, o Adonis Frias, o Gustavinho junto com o Willian Arão fizeram a dupla de volantes, mais aberto pelos lados o Gabriel Bontempo junto com o Miguelito e o Gabigol na frente junto com o Rony. Esse era o desenho na teoria, porque na prática o Santos foi completamente diferente dentro do campo. A dupla de volantes esteve postada à frente da zaga, o Miguelito mais centralizado junto com o Gabriel Bontempo por um lado, o Miguelito por outro, e o Gabigol centralizado. E a expectativa, principalmente da torcida do Santos, com essa escalação que o Cuca mandou a campo, era de um Santos que iria até o Sul para ver o que ele arrumava, ver o que ele conseguia. De repente, se perguntasse aí para 10 santistas, 8 assinariam um empate. E a expectativa da torcida do Santos era essa. Só que quando a bola rolou, quando o jogo começou, o Santos ele conseguiu encontrar muitos espaços. O Santos ele conseguiu, entre aspas, mandar no jogo. O time do Grêmio não conseguia marcar o Santos no meio de campo, a gente sabe que o meio de campo é onde as principais ações do jogo acontecem. O Grêmio não conseguiu marcar o Santos e o Santos ele teve muita facilidade de rodar a bola. Mesmo sem os seus principais jogadores, o Santos teve muita facilidade para colocar o seu jogo, as características do jogo do Santos em campo. Um jogo mais curto, mais associativo, mais trabalhado por dentro. O Santos assustou o Grêmio logo no início do jogo com uma cabeçada na trave do Arão e ali todos nós pensamos que o Santos de repente poderia ter uma sorte melhor nesse jogo. Obviamente não teve, porque está se tratando do Santos Futebol Clube, nós estamos falando do Santos. E Santos e sorte são palavras que não andam lado a lado nunca. O Santos, ele, como eu falei, teve facilidade para trabalhar a bola no meio campo, o Santos estava conseguindo marcar bem o time do Grêmio tinha muitas dificuldades para criar, para ficar com a bola, até porque essa nem é tanto a característica desse time do Grêmio do Luiz Castro, já meteu um Castro, né? Do Luiz Castro. E a gente pode falar de muitos pontos aqui negativos do trabalho do Cuca, que eu reconheço que tem. Só que se tem algo nesse trabalho do Cuca que funciona, às vezes, mas funciona, é a pressão que o Santos exerce na saída de bola do adversário e foi assim que saiu o primeiro gol do Santos. O Miguelito, ele rouba a bola do Caio Paulista pelo meio do campo e fica com o campo inteiro aberto para correr lado a lado com o Gabigol, ele chega na frente do Everton e tem um time muito bom para soltar a bola pro Gabigol. De repente o Gabigol poderia até estar impedido, mas o Miguelito e o Gabigol tiveram um time certo. Miguelito, o time certo de passar a bola, o Gabigol, o time certo de ficar atrás da linha da bola. O Gabigol recebe, bate pro gol e faz o gol do Santos. Já são 12 gols do Gabigol no ano. E o camisa 3 cantou a bola.
O Gabigol iria fazer 15 ou mais gols nesse ano de 2026. Já tá com 12. É 12 ou é 13? Se eu não me engano, 13 gols, porque o Gabigol fez 2 gols, então ele foi a 13 gols nessa temporada. O principal artilheiro, o principal garçom da equipe do Santos. Enfim, quem diria, né? Muitos diziam que o Gabigol ele era ex-jogador, era um ex-atacante quando o Santos fechou com ele. Mas aos poucos o Santos ele foi perdendo o ímpeto do primeiro tempo justamente porque a preparação física do Santos é um lixo. Tudo que tem no Santos é lixo. E a preparação do time segue um lixo. Foi assim com o Vojvoda, tá sendo assim com o Cuca. Eu vejo muita gente atribuindo a falta de físico desse time do Santos ao trabalho do Vojvoda, mas o Cuca já chegou tem um tempinho. Né? A equipe de preparação do Cuca já poderia ter melhorado o físico e o fôlego desse time do Santos. Novamente o Santos foi perdendo fôlego, o Santos foi perdendo a capacidade de morder o time do Grêmio, de colocar as suas linhas mais altas para fazer uma pressão na saída de bola do Grêmio. O Santos foi perdendo o ímpeto no meio campo, o Grêmio foi gostando do jogo. E a jogada do primeiro gol do Grêmio é uma jogada que desenha muito isso. Porque o Amuso, ele sai do lado esquerdo e vem até o lado direito para fazer a jogada do primeiro gol do Grêmio. E o Miguelito acompanha o Amuso, parece o Coyote acompanhando o Papaléguas. O Amuso deixa o Miguelito muito para trás, faz a tabela do lado direito, cruza. E o Adonis Frias, e aí assim, eu sou um cara que critico quando tem que criticar e elogio quando tem que elogiar. E o trabalho do Cuca até agora, na minha visão, estava sendo ou está sendo muito prejudicado pela falta de qualidade do elenco do Santos, pela falta de profundidade. Esse elenco do Santos é uma porcaria, muito por conta dos dois vagabundos que lá estão, que acham que entende de futebol, o Alexandre Matos e o Marcelo Teixeira. Então eu entendo que o trabalho do Cuca não está sendo melhor por conta disso, pela falta de qualidade do elenco. Só que o Cuca também tem parte nisso. Por quê? O Cuca, ele aposta no Adonis Frias pro jogo contra o Coritiba na volta da Copa do Brasil. O Adonis Frias faz um jogo decente e faz o gol. Dias atrás, em relação a esse jogo, o Santos joga contra o Red Bull Bragantino, o Adonis Frias vai bem, faz o gol. Só que depois desses dois jogos, o Adonis Frias, ele fez uma partida muito abaixo contra o Coritiba, e eu vou dar uma olhada, só para não falar besteira, porque o Santos, depois dessas duas partidas contra o Red Bull Bragantino e contra o Coritiba, ele jogou contra o próprio Coritiba e contra o São Lourenço na Vila Belmiro no empate por 2-2. O Adonis Frias, ele foi mal. E o Santos tem no seu elenco, tem no seu banco, um zagueiro que pode ser facilmente a dupla do Lucas Veríssimo, porque ele já mostrou isso, o João Ananias. Então assim, o Cuca ele teve estrela para escalar o Adonis Frias contra o Red Bull Bragantino e contra o Coritiba, ele foi bem. Só que o Adonis Frias ele não é um zagueiro confiável. A primeira amostra do Adonis Frias que ele iria fazer besteira, o Cuca já devia ter tirado ele, já devia ter colocado o João Ananias para jogar, porque o menino tem qualidade. O João Ananias é melhor que o Adonis Frias, é melhor que o Zé Ivaldo, é melhor que o Luan Pérez. Então o Cuca, entre aspas, pediu pelo que aconteceu hoje, porque o Adonis Frias ele falha no primeiro gol do Grêmio, ele não sobe no lançamento do Amuso pro gol do Carlos Vinícius, e o Adonis Frias falha também no segundo gol do Grêmio. Enfim, primeiro tempo termina. Eu achei que o Cuca ele viria com alguma substituição, principalmente para tirar o Gustavinho, sacar o Gustavinho, porque o Gustavinho já estava com amarelo, certo? Guardem essa informação. O Gustavinho já estava com amarelo. Eu achei que o Cuca ele iria mexer, fazer alguma coisa, trocar algum dos volantes, colocar o Pierre no lugar do Gustavinho, e não fez. Só que o Santos ele não voltou mal para o segundo tempo. O Santos voltou bem postado. Ao que me parece, para esse segundo tempo contra o Grêmio, o Santos voltou um pouco mais descansado, algo que foge totalmente da realidade, porque o Santos, quando ele vai para o intervalo, ele volta mais morto do que terminou o primeiro tempo. O Santos voltou bem e numa jogadaça do Gabriel Bontempo, o Gabigol faz o segundo gol do Santos. Detalhe, para recuperação de bola do Escobar. Eu sou um dos grandes críticos do Escobar. Porque eu acho que o Escobar não tem nível técnico para jogar no Santos. Tem raça, tem determinação, corre, se doa, mas na hora que ele precisa da parte técnica, ele fica devendo. Foi bem no segundo gol do Santos. Apertou a saída de bola do time do Grêmio mais uma vez. A pressão do Santos na saída de bola do adversário funcionando. O Escobar conseguiu roubar, foi no fundo, não cruzou, porque geralmente o lateral quando chega no fundo ele cruza de qualquer jeito, deu come pra trás, soltou no Gabriel Bontempo, jogadaça, tirou o zagueiro do Grêmio, rolou pro Gabigol e fez 2-1. Só que
esse time do Santos, esse elenco do Santos, ele é fadado ao fracasso. Ele é um time perdedor. Esse elenco é um elenco formado por perdedores. Perdedores fracassados. Jogadores que não conseguem sustentar uma mísera vitória. E se eu não me engano, nessa temporada o Santos saiu à frente do placar em 11 ou 12 oportunidades, se eu não estiver enganado. E o Santos não conseguiu segurar o resultado em 7. Mais da metade das vezes que o Santos saiu à frente, o Santos não conseguiu segurar o placar, porque esse time é fracassado. Esse elenco do Santos é composto por jogadores fracassados, jogadores que não estão habituados à vitória, não estão habituados a vencer. O Santos passou aí 5, 6 minutos à frente do placar, novamente. Bola alçada na área, o Adonis Frias falha de novo, a zaga do Santos sai, o Adonis Frias, ele dá a condição, por conta de um pé, pro Carlos Vinícius, ele domina, bate e faz 2-2. A partir daí, o Santos que já estava cansado, o Santos que já estava sem fôlego, um Santos que não sabe o que fazer quando tá vencendo, ele desmoronou. Não demorou pro Grêmio virar a partida. Bola na esquerda pro TT. O TT, desde que chegou ao Grêmio, não tinha feito absolutamente nada. E tava na cara que ele ia fazer contra o Santos, porque o Santos é isso. O Santos é propício pro time que tá há 30 jogos sem vencer, vencer. O Santos é propício pro jogador que não tá jogando nada, começar a jogar. O Santos é propício para acontecer qualquer coisa. E novamente aconteceu. TT foi no fundo, tabelou, recebeu, bateu no canto e fez o terceiro gol do Grêmio. A partir daí, a partida ficou nice, tranquila pro Grêmio. O Grêmio só tocando a bola, o Arthur voltou pro segundo tempo e o Arthur é um jogador que controla muito bem o meio de campo, controla as ações do time do Grêmio, toda hora a bola passava no pé dele, é um jogador de muita qualidade, ele cozinhou o jogo inteiro pro time do Grêmio e o Grêmio foi segurando 3-2. O Gustavinho foi expulso e aí tá na conta do Cuca também, porque o Cuca poderia ter tirado o Gustavinho. E aí muita gente fala assim, mas o Oliva tava no banco e tal. O Oliva não tá sem condição. Foi informado na transmissão que o Oliva não tinha condições de atuar. O Oliva só tava fazendo número no banco do Santos. O Cuca poderia ter tirado o Gustavinho, mas não precisava ter colocado o Oliva. Colocava o Samuel Pierre pra jogar. Dá uma oportunidade pro menino, coloca o menino pra jogo. Vamos ver como é que ele funciona. Porque é assim, quando o Santos tá em apuros, vamos botar a base. Quando o Santos tá ganhando, vamos botar o lixo do Lautaro, vamos botar o lixo do Rony, vamos colocar o Moisés, que não tá nem aí pra hora do Brasil. O Moisés não tá nem aí pra hora do Brasil. Alguém tem que avisar o Moisés que o Moisés já não tá no Fortaleza, que o Moisés já não tá na Ponte. O Moisés tá jogando no Santos Futebol Clube. A maior oportunidade da carreira desse desgraçado, ele entra como se ele estivesse fazendo um favor pro Santos. Vocês estão perdendo de 3-2? Tá bom, eu vou entrar aqui pra tentar ajudar vocês, eu vou tentar entrar aqui pra ver o que eu consigo fazer por vocês. Ele entra parecendo que tá fazendo um favor pro Santos, um descompromisso com a camisa do Santos, um descompromisso, e o Cuca continua insistindo no Moisés. Mas aí a gente vai entrar também naquela questão do elenco, que não tem profundidade, que não tem jogadores pra colocar e tem que botar essas desgraças mesmo. Assim, o Rony não acertou nada na partida hoje. Nada. O Rony não acertou nada. Sabe por quê? E aí eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar aqui, porque o cara tá no campo exercendo a função dele, exercendo aquilo na qual ele foi formado como profissional. E o jogador, para se tornar profissional, ele tem que fazer muita coisa, tem que passar pela base, tem que deixar a família longe, tem que se doar, enfim, não é fácil se tornar jogador de futebol. Só que eu vou me permitir, hoje eu vou me permitir. Rony, você é um lixo. Você é um lixo. E eu não sei como é que você virou jogador de futebol. Com certeza, não sei aí se você pagou para empresário, sei lá, o diabo A4, não sei o que aconteceu. Você é um lixo. Você ajoelhou quando você era pequeno e falou, Deus, me faça um jogador de futebol ruim, me faça um lixo. E Deus, misericordioso como Ele é, atendeu o seu pedido e te fez um lixo e você é um lixo. Tirei um peso das minhas costas agora. Eu tava querendo falar isso há muito tempo, mas eu tava me segurando. Enfim, e a partida foi se arrastando, o Gustavinho foi expulso, e aí depois sim o Cuca colocou o Moisés, o Cuca colocou o Samuel Pierre, mas já era tarde para tentar alguma coisa. O Cuca sacou o Gabigol, e é injustificável ele ter sacado o Gabigol depois da expulsão, porque era o cara que tava tentando alguma coisa, e foi uma boa partida do Gabriel, tá? A gente tem que falar isso aqui, temos que levantar esse ponto, porque tava sendo muito cobrado do Gabigol a participação dele. Os gols estavam sendo feitos, as assistências estavam sendo dadas, mas estavam cobrando o Gabigol por uma participação maior. E o Gabigol fez isso, saiu da área, veio até o meio de campo para ajudar a armar o time do Santos. Várias vezes ele associou com o Gabriel Bom Tempo, que fez uma boa partida também. Então assim,
Individualmente, por parte de alguns jogadores, foi uma boa partida. Mas, novamente, o Santos esbarrou na ruindade e na falta de capricho de alguns jogadores. E é sempre assim, o Santos esbarrando na falta de qualidade desses jogadores, esbarrando no físico desse elenco que é muito ruim, que é muito precária a parte física desse time do Santos. Enfim, e é ver como o Santos vai dar uma continuidade, como o Santos vai dar uma sequência à temporada. Tem partida importante aí no meio da semana contra o Cuenca na Vila Belmiro e é bom lembrarmos que essa desgraça desse time, esse lixo desse time, não venceu nenhuma partida ainda na Copa Sul-Americana e precisa vencer dentro de casa, caso queira pelo menos disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. Fechou, rapaziada? E pra você que tem muita paciência, pra você que ainda tem cabeça, lá ele, pra você que ainda tem estômago pra aguentar esse time, dá uma força pro canal aí, rapaziada. Dá uma força pro canal. Vocês não sabem como que é difícil, depois de uma desgraça de jogo desse, ter que analisar essa merda da partida de novo pra tentar destrinchar aqui pra vocês, pra tentar passar um pouco desse sentimento de revolta que nós temos sempre que o Santos entra em campo, fechou? E dá o seu like, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, dá o hype. O que mais, Titi? Segue a gente no Instagram, @camisa3oficial, dá essa força. Essa semana chegamos a 300 inscritos aqui no YouTube e a gente quer agradecer a todos vocês que gostam e apoiam o nosso trabalho. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis.